Você acreditaria se eu dissesse que um menino de apenas 6 anos conseguiu fazer o impossível? Tocar um touro bravo que atacava qualquer pessoa que chegasse perto? Então aproveita e curte esse vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho. E veja essa história até o fim, porque vai te emocionar e chocar em cada detalhe. Ninguém sabia explicar o que havia acontecido com Severino. Um dia ele estava lá, alimentando o touro valente como fazia há anos. No outro, sumiu sem deixar rastro. Desde então, o animal virou uma fera incontrolável, intocável, como se algo sombrio tivesse se apoderado dele. Os peões evitavam chegar. Perto, bastava um passo em falso e Valente investia com fúria. Era como se guardasse um segredo preso nos olhos, um mistério bruto que ninguém ousava decifrar. Vicente Moreira, dono da fazenda Santa Helena, já tinha visto muita coisa em seus 61 anos, mas nada se comparava àquele desafio. Valente, com seus quase 500 quilos de pura força, não obedecia mais ninguém. Até veterinário teve que pular a cerca às pressas certa vez. Era uma história emocionante de tensão constante, que transformava cada dia num jogo de sobrevivência. Vicente pensava em vendê-lo, mas algo no fundo o fazia hesitar. Foi no meio desse caos que surgiu Enzo, um menino franzino de apenas 6 anos, trazido pela assistente social com uma pasta amassada e olhar perdido. Filho da prima da Clara, sua falecida esposa, explicou Dona Lourdes à governanta entregando uma carta desbotada. Vicente bufou, relutante. Eu não sou abrigo, resmungou. Mas Lourdes foi firme, com aquela sabedoria que só os anos sabem dar. Esse menino não tem mais ninguém. Na primeira noite, Enzo mal falou. Sentou num canto da varanda, abraçado aos joelhos, observando tudo com aqueles olhos grandes e silenciosos. A chuva fina batia no telhado e o barulho dos trovões parecia ecoar sua solidão. Enquanto todos dormiam, ele ficou ali, imóvel, como se esperasse algo. Era uma criança, sim, mas havia nele uma calma estranha, quase inquietante. Vicente notou, mas preferiu ignorar. É só o cansaço da viagem, murmurou. No café da manhã seguinte, ninguém viu o menino. Os peões começaram a se agitar. Sumiu, gritou um. Vicente levantou da cadeira com um salto. A fazenda inteira entrou em suspense. Era como se o cenário de uma novela rural tivesse ganhado um novo capítulo. Lourdes foi quem o encontrou, parada diante do curral. E o que viu a fez largar a sombrinha no chão. Era uma cena impossível, quase mágica. Um segredo prestes a ser revelado. Ali estava Enzo. Pequenino, com as botinas tortas e a camisa larga demais, encarando o monstro de quase meia tonelada. Mas Valente não bufava, não pisava com raiva, não ameaçava. O touro apenas cheirava o menino com delicadeza, como se o reconhecesse de um sonho antigo. "Ele tá tocando nele!" gritou um peão. Foi uma daquelas cenas que ninguém esquece. Uma história incrível que faria qualquer um repensar suas certezas. Vicente chegou correndo. Viu o menino estender a mão, tocar o focinho do touro, e não aconteceu nada. Nenhuma investida. Nenhum rugido. Apenas um silêncio tenso, embalado pela respiração compassada dos dois. O veterinário Dr. Mateus, que havia ido medir o pasto, também presenciou a cena. "Isso é impossível", disse sem piscar, mas naquele momento, a lógica não valia de nada. Ali estava nascendo uma conexão que desafiava qualquer explicação. Foi assim que tudo começou. Um menino desconhecido, um touro intocável e uma história emocionante que ninguém seria capaz de inventar. Vicente, ainda em choque, não disse uma palavra, mas Lourdes, com um leve sorriso, murmurou como quem previa o futuro. "Talvez esse menino tenha vindo aqui por um motivo." E naquele olhar entre Valente e Enzo, havia algo que ninguém sabia explicar. O céu ainda estava cinzento quando Enzo sumiu de novo. Vicente estava na varanda, discutindo com os peões sobre a ideia de vender Valente para um rodeio, quando a ausência do menino foi notada.
Procurem nos galpões, nas cocheiras. Ele não conhece os perigos daqui, gritou Lourdes aflita. Era como se o silêncio da manhã guardasse uma nova surpresa prestes a acontecer. E dessa vez ninguém imaginava o que iria encontrar. Foi Dona Lourdes quem avistou primeiro. Lá estava ele, no meio do curral, cercado por arame farpado e lama fresca. Valente, o touro que não permitia a aproximação de ninguém, estava diante de Enzo. Mas em vez de tensão havia algo calmo no ar. Como se o tempo tivesse parado. Como se aquelas duas almas conversassem sem precisar de palavras. E isso, por si só, já era uma história cativante demais para ser ignorada. Meu Deus do céu! Gritou um dos peões correndo para chamar Vicente. O fazendeiro chegou bufando, pronto para dar bronca. Mas congelou ao ver a cena. Enzo pequenino acariciando o focinho de Valente com a ponta dos dedos. O touro cheirava sua mão, sem nenhum sinal de agressividade. Era como se tivesse reencontrado algo perdido há muito tempo. O suspense daquela imagem pairava no ar como névoa. Dr. Mateus, que se aproximava com uma prancheta na mão, também parou. Olhou, piscou, deixou os papéis caírem. Isso é absolutamente inacreditável, disse, sem desviar os olhos. O touro deu um passo, depois outro, até abaixar a cabeça como num gesto de respeito. Nunca vi isso, nem com calmantes ele agia assim, completou. E naquele instante, todos entenderam. Havia algo naquele menino que escapava da lógica comum. Vicente tentou racionalizar. Talvez Valente estivesse apenas cansado. Ou talvez fosse uma coincidência absurda. Mas por dentro, ele sentia um arrepio, daqueles que só vem quando a realidade desafia o que a gente sempre acreditou. Será que esse guri tem alguma coisa a ver com Severino? Murmurou Lourdes quase sem querer. E essa pergunta ficou no ar, como semente de um mistério que ainda cresceria. No dia seguinte, Enzo acordou cedo e foi direto ao curral. Vicente o interceptou. Nada de se meter com esse touro. Você deu sorte ontem, só isso. O menino baixou os olhos e assentiu. Mas a chama já estava acesa. O que tinha acontecido não era sorte. Era emoção. Era surpresa. Era algo incrível demais para ser ignorado. Enzo sentia que aquilo era só o começo. Ao longo do dia, a fazenda inteira ficou em alerta. Todos esperavam algum ataque repentino, algum sinal de que Valente voltaria a ser o monstro de antes. Mas não. O touro estava diferente. Caminhava mais devagar, observava mais. Era como se estivesse refletindo, como se tivesse ganhado um motivo para confiar. E entre cochichos e olhares desconfiados, a história emocionante daquele encontro começava a se espalhar. Mesmo sem entender o porquê, Vicente passou a observar Enzo com mais atenção. Não era só curiosidade. Era desconfiança misturada com algo que ele não queria admitir. Esperança. E ali, sem saber, ele abria a porta para uma reviravolta que mudaria tudo na fazenda Santa Helena. Mesmo com a ordem de Vicente ecoando pela casa. Nada de curral. Enzo não conseguia se afastar de Valente. Nas primeiras madrugadas ele esgueirava-se com cuidado, pés descalços, evitando qualquer ruído no assoalho antigo da fazenda. Atravessava o pátio ainda escuro, carregando uma canequinha de alumínio com água fresca. O touro já o esperava, em silêncio, como se ouvisse os passos do menino desde longe. Era uma daquelas histórias cativantes que parecem mentira, mas são reais demais para serem inventadas. Lá, dentro do curral, Enzo falava baixinho com Valente. Contava o que tinha sonhado, o que viu pela janela, o gosto do mingau da Dona Lourdes. Às vezes cantarolava uma melodia que nem sabia de onde vinha, mas Valente fechava os olhos e respirava fundo, como se reconhecesse cada nota. Era uma relação construída com gestos simples daqueles que não chamam atenção, até que se tornam grandes demais para serem escondidos. E isso logo começaria a acontecer. Os peões começaram a estranhar. Valente, antes nervoso, estava mais calmo.
Jonas, o mais velho, coçou o queixo ao ver o touro recuando sem atacar. Esse bicho parece outro, murmurou, olhando de canto, de olho. Mas ninguém desconfiava do pequeno Enzo. Afinal, que perigo podia haver num menino de 6 anos com um balde de água e voz mansa? Era o tipo de detalhe que passa despercebido, até que algo escapa do controle. Teve um dia em que Valente se deitou no curral, e Enzo encostou no peito dele como se fosse um travesseiro. A cena durou segundos, mas se alguém tivesse visto, juraria que era montagem. Era uma história incrível de amizade improvável, daquelas que fazem a gente lembrar da infância, dos bichos de estimação que viraram heróis nas nossas memórias. Mas ali não era lembrança. Era vida acontecendo diante dos olhos de quem ousasse enxergar. Enquanto isso, Vicente seguia alheio. Achava que a mudança de comportamento era culpa de uma ração nova. Coisa de veterinário, dizia. Mas Lourdes começou a desconfiar. Encontrou pegadas pequenas perto do curral e uma flor deixada no portão. Esse menino tem segredos, pensou. E como toda boa história de suspense, os segredos não ficam escondidos por muito tempo, principalmente quando envolvem emoção verdadeira. Numa manhã chuvosa, Enzo se atrasou. Ao chegar, Valente batia o casco no chão, inquieto. Assim que o viu, acalmou-se instantaneamente. Lourdes observava da janela da cozinha. Não disse nada, mas seu olhar estava diferente. Era como se a peça de um quebra-cabeça começasse a se encaixar. O vínculo entre os dois era mais forte do que simples carinho. Era conexão, dessas que nascem antes mesmo da gente entender o porquê. Mas tudo mudou quando Jonas, indo buscar feno, viu Enzo dentro do curral. "Moleque, sai daí agora!" gritou apavorado. O barulho fez Vicente sair correndo, e ao ver o menino ao lado do touro, congelou. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso, daqueles que antecedem tempestades. A verdade, enfim, tinha escapado, e agora nada mais poderia voltar a ser como antes. Vicente puxou Enzo pelo braço, com firmeza. "Quantas vezes eu disse para não chegar perto desse bicho?" Esbravejou. Mas o olhar do menino era um pedido mudo de compreensão. Lourdes apareceu atrás, ofegante, segurando a porta da cozinha. E naquele instante, mesmo entre gritos e espanto, o vínculo entre o menino e o touro já era grande demais para ser ignorado. E maior ainda seria o que viria depois. Depois de ver Enzo dentro do curral, Vicente não quis saber de conversa. "Isso não vai mais acontecer!" gritou, batendo a porta com força. Mandou instalar novos cadeados, trancas reforçadas e até colocou arame farpado extra nas laterais. Era como se quisesse erguer uma muralha entre o menino e o touro. Enzo, calado, só olhava pela janela. Olhos fundos, como quem perdeu um pedaço de si. Nos dias seguintes ele mal falou. Empurrava a comida no prato, recusava as brincadeiras e nem olhava os animais. Lourdes tentou animá-lo com histórias, bolos, até chá de camomila. Mas nada surtia efeito. O vazio que ele sentia era como aquele que a gente sente quando perde um amigo sem poder se despedir. E todo mundo sabe. Não existe dor mais silenciosa que a saudade proibida. Valente também mudou. Batia no portão do curral, andava em círculos, bufava alto. Os peões começaram a ficar nervosos outra vez. "Tá voltando ao que era", comentou Jonas, limpando o suor da testa. Mas ninguém se atrevia a dizer o óbvio. O touro sentia falta do menino. Era uma história emocionante de dois seres que se reconheciam no silêncio, mas que agora estavam separados. Até que a tempestade chegou. Naquela noite, o céu desabou como raramente se via. Relâmpagos cruzavam os campos como lanças de fogo, e os trovões faziam os vidros da cozinha tremer. Todos correram para abrigar os animais, cobrir o celeiro, segurar portas. Mas ninguém notou o raio que atingiu a árvore na lateral da cerca de Valente. Ela caiu, rasgando o arame e abrindo passagem para o improvável. O touro fugiu. Foi o caos. Gritos, lanternas
cavalos sendo selados às pressas. Vicente quase caiu da varanda tentando colocar as botas. Lourdes entrou no quarto de Enzo para avisá-lo, mas encontrou o menino já de pé, vestindo o agasalho. Eu sei onde ele está, disse com uma firmeza estranha para alguém tão pequeno. Era como se ele ouvisse Valente mesmo à distância, como se algo invisível os ligasse. Enzo correu descalço sob a chuva. Passou pela cerca quebrada, pelo lamaçal e pelos galhos caídos. Os gritos dos peões se distanciavam. Ele só seguia, em frente, como guiado por um faro que só ele possuía. Chegou ao antigo galpão de ferramentas, esquecido no fundo da fazenda. E lá, entre trapos e sacos de milho, Valente se escondia, inquieto, mas ao ver o menino, simplesmente parou. Com um suspiro pesado, o touro abaixou a cabeça. Enzo encostou a testa na dele e sussurrou: "Eu vim te buscar." A imagem era cinematográfica. Chuva caindo como cortina, relâmpagos ao fundo e, no meio de tudo, um menino e um touro caminhando lado a lado de volta para casa. Quando chegaram ao campo aberto, Vicente e os peões os avistaram. E ninguém ousou dizer nada. Vicente ficou parado, molhado da cabeça aos pés, com a lanterna tremendo na mão. Ele viu os dois, juntos como se fossem um só. E pela primeira vez, não teve palavras. Só olhou. Porque, no fundo, algo dentro dele também começava a ceder. E era apenas o começo de uma transformação que ninguém mais conseguiria conter. Depois da noite da tempestade, algo mudou em Santa Helena. Vicente, que antes evitava olhar nos olhos do menino, começou a observá-lo em silêncio. Era como se não soubesse mais como agir. E talvez fosse exatamente isso. Como lidar com um garoto de 6 anos que anda ao lado de um touro bravo como se fosse um cachorrinho de estimação? A fazenda agora respirava suspense e curiosidade em cada canto. Dr. Mateus, intrigado, decidiu fazer alguns testes. Vamos monitorar o comportamento do animal na presença e ausência do menino, disse, ajustando seus óculos com ar científico. Quando Enzo estava por perto, Valente ficava sereno, com o olhar relaxado, mastigando devagar. Mas quando o menino saía, a tensão voltava. Tem algo aqui que vai além do natural, comentou o veterinário de sobrancelha franzida. No curral, Mateus pediu que Enzo apenas conversasse com Valente. O menino, sem hesitar, começou a falar com o touro como se falasse com um velho. Amigo, lembra do Severino? Perguntou de repente. Na mesma hora, Valente bateu o casco no chão e deu um urro profundo, não de raiva, mas de emoção. O veterinário ficou pálido. Essa reação é emocional. Ele se lembra, e esse menino, ele acessa isso. Aos poucos as fichas começaram a cair. Vicente ainda resistia, tentando racionalizar tudo com fórmulas, instintos ou puro acaso. Mas até ele sabia que não era só sorte. Era uma história emocionante acontecendo diante dos seus olhos, cheia de surpresas e reviravoltas que nenhuma explicação técnica podia conter. Esse garoto tem um dom, disse Mateus. E é um dom raro. Lourdes, que acompanhava tudo, com olhos atentos, confirmou. É como se ele tivesse herdado alguma coisa da Clara, do jeito dela com os bichos. Vicente não respondeu, mas lembrava, sim, do quanto a esposa amava os animais e do quanto ela era capaz de acalmar até cavalos assustados apenas com a voz. E agora, ali estava Enzo, repetindo o mesmo, ou indo além. O fazendeiro, sem admitir, começou a permitir pequenas interações supervisionadas. Enzo alimentava Valente com maçãs cortadas e o touro as pegava com cuidado, como se cada pedaço fosse um presente. Ele entende o que eu falo, dizia o menino, com a simplicidade de quem não tenta provar nada. Era essa leveza que encantava e que começava a mudar os corações em volta. As histórias se espalharam pela região. Peões de fazendas vizinhas vinham dar uma olhada. Alguns riam, duvidavam, mas ao verem Valente deitado ao lado do menino, paravam. Não é possível,
diziam. Mas era. Era possível, sim. Era incrível. Era cativante. E era cada vez mais difícil negar que aquele menino trazia algo que não se ensinava nos livros. Vicente, silencioso no alpendre, agora pensava menos em negócios e mais em destino. Seria possível que aquele menino, perdido, rejeitado, trazido por obrigação, tivesse vindo parar ali por uma razão maior? A dúvida começou a florescer. E como toda boa história com emoção verdadeira, o que viria a seguir estava longe de ser o fim. Era apenas mais uma descoberta a caminho. Lourdes sempre teve o hábito de organizar coisas antigas nas tardes silenciosas. Em uma dessas arrumações, encontrou uma caixa de papelão esquecida no fundo do armário da antiga sala de costura. Dentro, cartas, fitas de cetim desbotadas e fotos em preto e branco. Ela quase passou direto, até que viu uma imagem que a fez sentar-se devagar na cadeira. Era Clara, sorrindo com um bebê no colo. Ao lado, Joana, a prima distante. Com mãos trêmulas, Lourdes folheou as outras fotos. Em uma delas, Clara aparecia com o mesmo bebê nos braços, em frente ao curral de bezerros. E lá estava ele, um filhote de touro, com um sinal branco na testa. É o Valente, murmurou, tocando a imagem como se tocasse o passado. Um arrepio percorreu suas costas. Aquela criança na foto era Enzo. Ele já estivera ali, antes mesmo de saber que pertencia àquele lugar. Foi correndo mostrar a Vicente. O fazendeiro pegou as fotos com descrença. Mas os olhos não mentiram. Ele lembrava daquele dia, embora vagamente. Clara cantava uma canção suave enquanto embalava o menino. Era a visita da Joana. Acho que ficaram por uns dias. Lembrou, perdido na memória. Um detalhe esquecido que de repente fazia todo sentido. A história emocionante começava a costurar seus próprios fios com uma perfeição assustadora. Enzo foi chamado. Quando viu as fotos, ficou em silêncio por alguns segundos. Depois apontou e disse: "Essa música..." Ela cantava assim, ó. E começou a cantarolar. A melodia era doce, familiar, e até Lourdes chorou ao ouvir. Era como se uma porta invisível se abrisse dentro deles. Vicente segurou o retrato por mais tempo do que gostaria, como quem encara algo que não sabia que precisava encontrar. Com os olhos marejados, ele levou Enzo até o velho rádio da sala. Procurou entre as fitas cassete de Clara e achou a música. Quando tocou, Valente do lado de fora, se aproximou devagar. Ficou parado junto à janela, ouvindo. O touro reconhecia a melodia. Um bezerro, um bebê e uma canção. Era um laço antigo, profundo e inexplicável. E agora tudo voltava. Não como lembrança, mas como reencontro. Vicente, duro como sempre fora, não disse nada no momento. Mas naquela noite parou em frente ao espelho e encarou o próprio reflexo por longos minutos. Enzo não era apenas um menino perdido. Era parte de uma história incrível que vinha sendo contada há mais tempo do que todos ali imaginavam. Uma surpresa do destino, que só aparece quando a gente tem coragem de olhar além do óbvio. Lourdes comentou: "A vida é engraçada, né? A gente passa anos achando que perdeu alguma coisa. E de repente ela volta do jeitinho dela." Vicente apenas assentiu. Não precisava dizer nada. Seu olhar, agora mais brando, falava por ele. O passado estava vivo. E, com ele, nascia também um novo futuro. Enzo não era visita. Ele era raiz. E assim, sem que ninguém esperasse, a fazenda começava a se reconstruir. Não nos tratores, nem nas cercas novas, mas nos sentimentos. E o que viria depois dessa revelação? Isso ainda mexeria ainda mais com os corações daquele lugar. Depois de tantas descobertas, Vicente não viu mais sentido em proibir as visitas de Enzo a Valente. Pelo contrário, começou até a acompanhá-lo de vez em quando, embora sempre em silêncio. O menino caminhava com um baldinho de cenouras, assobiando uma melodia qualquer, enquanto o touro o seguia como um cão fiel. Era uma cena que ninguém teria acreditado 3 meses antes. Agora era rotina e mágica. Com o tempo, Enzo começou a ensinar pequenos comandos. "Senta, Valente."
E ele sentava. Vai. E o touro andava na direção certa, como se entendesse cada palavra. Dr. Mateus acompanhava de longe, registrando tudo. Esse menino é um fenômeno, dizia impressionado. E a fazenda parecia sentir os efeitos disso. Os bois estavam mais tranquilos, as vacas produziam mais leite, até as galinhas ficaram mais sociáveis. Lourdes dizia brincando: se deixar, até as formigas vão andar em fila por causa desse garoto. E tinha razão. O clima da fazenda mudou. Era como se uma brisa leve tivesse varrido os pesos dos dias anteriores. As histórias emocionantes que nasciam ali se espalhavam nos almoços, nas feiras, nos cafés da cidade vizinha. Já ouviu do menino que fala com o touro? Diziam, e cada um contava uma versão ainda mais incrível. Enzo também mudava. Antes tímido, quase mudo, agora falava com mais confiança. Corria pelos campos, ria alto e fazia perguntas sobre tudo. Vicente, aos poucos, começou a responder. Isso é uma semeadora. Aqui se planta sorgo. Ali é a sombra boa para descansar o gado. Enzo ouvia atento como quem queria aprender para cuidar daquilo tudo. E isso tocava fundo em Vicente, mais do que ele gostaria de admitir. Dr. Mateus percebeu e incentivou. Você devia pensar em estudar veterinária no futuro, Enzo. O menino arregalou os olhos. Eu posso? E o veterinário sorriu. Claro que pode, e vai ser um dos melhores. Aquela frase ficou martelando na mente do garoto, como semente boa plantada no lugar certo. Era mais que um elogio. Era um empurrão do destino, abrindo portas onde antes só havia silêncio. Vicente começou a incluir Enzo nas tarefas da fazenda. Aos poucos, ensinava como cuidar dos bezerros, como limpar as baias, como identificar quando um animal estava com febre. Enzo adorava. Fazia tudo com dedicação. E sempre dava um jeito de incluir Valente nas tarefas. Era como se o touro fosse seu irmão mais velho, enorme, calado, mas sempre presente. Um laço inquebrável, forjado no tempo e na dor. Nas noites, de céu limpo, eles sentavam na varanda. Enzo deitava no colo de Lourdes, ouvindo histórias antigas, enquanto Vicente fumava seu cachimbo em silêncio. Às vezes o menino dizia: sabia que Valente gosta mais de cenoura do que de maçã? Todos riam. Era uma paz rara, difícil de explicar. E quem olhasse de fora, veria ali uma família, meio torta, meio improvisada, mas real. Daquelas que a vida constrói sem avisar. E como toda boa história com emoção verdadeira, essa fase de harmonia não duraria para sempre. Porque, às vezes, o que a gente mais ama corre o risco de ser levado. E naquela fazenda, uma nova ameaça estava prestes a bater à porta. A calmaria da fazenda foi quebrada por pneus caros e passos apressados. Um carro preto estacionou perto do galpão, e dele desceu Marcelo Braga, empresário conhecido na região por comprar touros raros para rodeios. Ouvi falar do Valente, e estou disposto a pagar bem, disse com aquele sorriso afiado de quem nunca perde. Vicente franziu a testa. Dinheiro era bom, mas aquele assunto exigia cautela. A proposta veio direta, 18 mil reais. À vista, acrescentou Marcelo, tirando o talão do bolso como quem sacava uma arma. Vicente engoliu seco. O valor era alto. Daria para reformar os currais, consertar o trator e pagar umas dívidas atrasadas. A vida no campo nunca foi fácil, e às vezes as contas pesam mais que o coração. Mas aquela decisão não era só dele, embora ainda não soubesse disso. Enzo, escondido atrás da porta da cozinha, ouviu tudo. Seus olhos arregalaram, e o peito apertou como quem perde o ar. À noite, sentou-se ao lado de Valente, abraçou o pescoço dele e murmurou: eles querem te levar embora. O touro ficou quieto, como se entendesse. Não havia fúria, apenas um silêncio triste, profundo, daquele tipo que a gente sente quando pressente o fim de algo precioso. Vicente passou a noite virando na cama. Lourdes, que o conhecia como ninguém,
Serviu-lhe café na manhã seguinte e foi direta. Você vai trocar o bem mais precioso dessa fazenda por dinheiro que vai acabar? Ele não respondeu, mas ficou com a pergunta martelando na cabeça. Às vezes, o que pesa não é o valor do cheque, e sim o valor daquilo que não pode ser comprado. E essa era uma dessas histórias emocionantes que testam o caráter da gente. Durante o almoço, Enzo olhou para Vicente e perguntou com a voz firme, mas trêmula: Você vai vender o valente? O silêncio que se seguiu foi como uma faca no ar. Lourdes parou a colher no meio do prato. Até as galinhas no terreiro pareceram prestar atenção. Ele é meu amigo, é minha família também, completou o menino. E naquele momento, Vicente sentiu o chão tremer, não por fora, mas por dentro. Marcelo voltou à tarde como prometido. Estava confiante, já com o reboque esperando na estrada. Vicente o recebeu na varanda, com os olhos firmes, mas o coração em conflito. É a última chance, disse o empresário batendo o pé. O clima era tenso, denso, como em final de novela, quando a decisão muda tudo. Vicente respirou fundo, e ainda não sabia, mas estava prestes a dizer uma das frases mais importantes da sua vida. Enzo apareceu na varanda segurando o chapéu com força. Não chorava, só olhava como quem suplica sem palavra nenhuma. Marcelo o ignorou. Então, e aí, negócio fechado? Vicente olhou o menino, olhou o curral, olhou o homem à sua frente e, por fim, olhou para dentro de si. A resposta ele já sabia. Só precisava ter coragem para dizê-la em voz alta. E foi ali, naquele instante, que tudo começou a mudar. Porque, às vezes, a maior riqueza que alguém pode ter é aquilo que o dinheiro jamais vai alcançar. Na manhã seguinte, o sol mal tinha nascido quando Marcelo voltou, mais apressado do que nunca. Desceu do carro com o contrato na mão e a cara fechada. Vamos acabar logo com isso, Vicente. Já. Perdi tempo demais. Mas o fazendeiro o aguardava sentado na varanda, com o chapéu no joelho e os olhos calmos de quem passou a noite conversando com o próprio coração. Havia uma firmeza diferente no ar. Vicente levantou devagar, caminhou até a beira da varanda e disse com voz clara: Valente não está à venda. Ele faz parte da nossa família. A frase cortou o vento como chicote. Marcelo arregalou os olhos, sem acreditar. Tá recusando 18.000 arralhos por um touro velho? Cuspiu revoltado. Tô recusando vender algo que vale muito mais do que isso, respondeu Vicente sem piscar. Sem conseguir mais um argumento, Marcelo bufou, deu meia volta e entrou no carro com raiva. A poeira levantada pelos pneus mal disfarçava o incômodo da derrota. Mas lá dentro da casa, o silêncio foi quebrado por um grito de alegria. Ele vai ficar? Perguntou Enzo correndo. Vicente abriu os braços e o menino se jogou em seu colo. Eu prometo que vou ajudar ainda mais na fazenda, disse com o rosto enterrado no peito do fazendeiro. Lourdes, do batente da porta, secava os olhos com o canto do avental. Tá vendo, Vicente? Às vezes a vida dá presente embrulhado em silêncio. O velho apenas assentiu, acariciando os cabelos de Enzo. Aquela cena era mais do que emocionante. Era a virada de uma história cativante, dessas que aquecem o peito. A fazenda Santa Helena, naquele momento, parecia pulsar em outro ritmo. No curral, Valente olhava de longe, atento. Quando viu o menino correndo em sua direção, soltou um som baixo, como se sorrisse. Enzo atravessou o campo de terra batida como quem volta para casa depois de um dia difícil. Você vai ficar. A gente vai ficar junto, gritou. O touro abaixou a cabeça e os dois encostaram testas como sempre faziam. Era um pacto, um reencontro, um amor inexplicável. Vicente passou a envolver Enzo ainda mais nas decisões da fazenda. Mostrou onde estavam guardados os documentos, como calcular ração por peso, como cuidar do pasto. Isso aqui vai ser seu um dia, disse quase sem querer. Enzo arregalou os olhos. De verdade? Vicente olhou de volta. De verdade. Era uma promessa silenciosa, mas poderosa,
e ela ficaria gravada no coração dos dois. Nos dias que se seguiram, o clima da fazenda era de renovação. Todos pareciam trabalhar com mais ânimo, mais cuidado. Até os visitantes comentavam: "Tá diferente aqui. Parece mais leve." E era, porque quando a gente escolhe o que realmente importa, tudo ao redor muda também. O amor, o respeito, a lealdade, nada disso tem etiqueta de preço, mas transforma tudo onde toca. E foi nesse clima de união que uma nova oportunidade começou a bater à porta. Uma chance que viria não apenas para fortalecer os laços, mas também para revelar um propósito ainda maior na vida daquele menino especial. A fama de Enzo começou a se espalhar pelas redondezas feito vento entre as cercas. Primeiro veio o vizinho seu Tadeu, trazendo um cavalo arisco que ninguém conseguia montar. "Dizem que esse menino tem mãos de anjo", comentou com um sorriso sem acreditar muito. Enzo pediu um tempo com o animal, sem ninguém por perto, e meia hora depois, o cavalo comia feno calmamente ao lado dele, como se nunca tivesse relinchado na vida. Depois foi a vez de Dona Mariana, da fazenda dos Ipês, que trouxe uma vaca agressiva, recém-parida, que atacava até sombra. Enzo apenas sentou ao lado dela com um pano no colo e começou a cantarolar baixinho. Em menos de 20 minutos, a vaca permitiu que ele se aproximasse. "É bruxaria do bem", disse Mariana rindo. O que antes era mistério virou esperança, e cada animal bravo parecia procurar Enzo como um porto seguro. Vicente observava tudo de longe, com olhos brilhando de orgulho. Era como ver uma plantinha que ele não queria cultivar, mas que agora crescia linda, forte, transformando tudo ao redor. Foi então que teve uma ideia: cobrar uma taxa simbólica pelas consultas. Não por ganância, mas para ajudar a manter a fazenda, agora cheia de gente e bichos novos. E o mais incrível, as pessoas aceitavam de bom grado. Com o dinheiro das visitas, Vicente reformou o galpão antigo e criou um espaço só para Enzo. Um cercado de madeira limpa, bancos rústicos, uma pequena estufa com ervas e até uma placa escrita à mão: "Cantinho do Enzo e dos bichos." Era simples, mas acolhedor. Um lugar onde histórias emocionantes aconteciam todos os dias. Crianças da escola rural começaram a visitar, encantadas com o que viam. Dr. Mateus também se envolveu. Trouxe estudantes de veterinária para observarem o menino em ação. "Isso aqui vale mais que qualquer sala de aula", dizia. Enzo explicava tudo com palavras simples, mas cheias de sabedoria. "É só escutar o que eles não dizem. Os bichos falam, só que sem boca." Era tão genuíno que até os céticos se rendiam. Ali, entre cercas e silêncios, nascia um novo tipo de conhecimento. Lourdes, que acompanhava tudo com um caderninho de anotações, dizia: "Esse menino é um presente da natureza, e a gente tem que cuidar de presente assim." Vicente, cada vez mais próximo, não discutia mais. Só sorria e assentia. E a fazenda, antes marcada pela perda e pelo medo, agora era conhecida como um lugar de cura, para bichos, gente e até corações machucados. Certa vez, um cachorro bravo, que já havia mordido 3 donos, foi trazido acorrentado. Enzo se aproximou com um pedaço de pão e sentou no chão. Em menos de 10 minutos, o animal estava deitado com a cabeça em seu colo. Era cativante, quase inacreditável. As pessoas saíam de lá transformadas. "Esse menino tem luz", diziam, e cada visita deixava uma nova semente de esperança plantada. Mas como toda boa história que emociona e surpreende, essa nova fase de Enzo também teria seus desafios. Porque até os dons mais puros são postos à prova. Especialmente quando algo querido começa a adoecer sem motivo aparente. Tudo ia bem, até que Valente começou a mudar. Primeiro recusou o milho, depois ignorou a água, e por fim passou o dia inteiro deitado, sem nem levantar a cabeça quando Enzo se aproximou. Foi como um soco no estômago do menino. "Ele tá doente", disse com a voz embargada. Vicente chamou o Dr. Mateus às pressas, temendo o pior. Veterinário examinou tudo.
Temperatura, coração, dentes, patas. Fisicamente ele está bem. Nada fora do normal, concluiu, confuso. Mas o olhar de Valente era outro. Triste, distante, como se algo tivesse quebrado por dentro. Lourdes ficou aflita. Será que é alguma doença que ainda não apareceu? Enzo não dizia nada. Apenas segurava a pata do touro, com os olhos cheios de lágrimas. Naquela noite, Enzo dormiu no celeiro, ao lado de Valente. Estendeu um cobertor de retalhos e deitou-se no feno, abraçado ao amigo. Durante a madrugada, começou a sussurrar histórias, lembrar das visitas ao curral, das primeiras maçãs, das músicas de Clara. Eu tô aqui, não vou te deixar. Era uma daquelas histórias emocionantes que só se entendem com o coração. E ali, no silêncio, uma resposta começou a nascer. No dia seguinte, com as pálpebras inchadas de tanto vigiar, Enzo olhou para Dr. Mateus e disse: ele tá com medo de ser deixado de novo. O veterinário arregalou os olhos. Ansiedade. De separação? Em um touro? Aquilo não era comum, mas também não era impossível. E fazia sentido. Desde o dia da ameaça da venda, Valente vinha ficando mais introspectivo. Era como se sentisse que poderia ser abandonado. De novo. Mateus propôs algo novo. Aumentar a presença de Enzo. Mais tempo juntos. Mais vínculo. Vamos tratar com amor. É a melhor medicina para esse caso. Vicente cedeu. Deixou que o menino faltasse à escola por uns dias, só para ficar com Valente. Enzo lia histórias para ele, acariciava suas orelhas, cantava baixinho. E aos poucos, o brilho no olhar do touro começou a voltar. Aos poucos, Valente voltou a comer. Primeiro, umas folhas. Depois, feno. Em seguida, bebeu água direto do balde que Enzo segurava. Tá voltando, sussurrou o menino emocionado. Era uma recuperação lenta, mas real. Um renascimento feito de afeto e paciência. Era a prova viva de que o amor pode curar, até o que a medicina não entende. A fazenda inteira a acompanhava em silêncio. Os peões passavam devagar pelo curral, como quem respeita um santuário. Lourdes rezava baixinho na varanda. Vicente, que nunca acreditou muito nessas coisas, agora sentia algo diferente. Não sabia dar nome, mas sabia que aquilo era especial. Valente, mais uma vez, estava de pé, e era por causa de Enzo. E foi nesse reencontro silencioso entre um menino e um touro que todos compreenderam. Aquilo ia muito além de instinto ou sorte. Era dom, era amor, era destino. E se alguém ainda duvidava, o que estava por vir seria a resposta definitiva. Os anos passaram como vento entre lavouras. Enzo cresceu, trocou as botas infantis por tênis surrados e passou a carregar cadernos junto ao balde de ração. Agora, com 17 anos, era aluno de veterinária, bolsista graças a um projeto da universidade local que conhecia sua história. Mas toda sexta à tarde, sem falta, ele voltava para Santa Helena. Porque ali era o que realmente chamava de lar. Valente, já com pelos esbranquiçados e passos mais lentos, continuava ao lado do menino. Ou melhor, do rapaz. Ainda respondia aos assobios. Ainda gostava de maçã cortada em cruz. Mas agora andava devagar, como quem sabe que o tempo está mudando. Mesmo assim, quando Enzo chegava, ele se levantava, fazia aquele gesto antigo. Abaixava a cabeça e encostava a testa no peito do garoto. Era uma reverência. Era amor. Vicente, antes um homem duro e solitário, agora era chamado de pai com naturalidade. Ninguém nunca pediu isso. Nunca conversaram sobre adoção ou papel passado. Mas os vínculos, que importam, se assinam no coração. Esse aí é meu filho, com muito orgulho, dizia o fazendeiro nos encontros da cooperativa. E quando alguém perguntava se Enzo era de sangue, ele respondia com firmeza: é de alma. E isso vale mais. Lourdes continuava firme, agora, com cabelos completamente brancos, mas com a mesma energia de sempre.
Ela acompanhava as mudanças com olhos brilhantes e dizia: tudo aconteceu do jeitinho que tinha que ser. Enzo ainda deitava no colo dela às vezes, como quando era pequeno. E mesmo grandalhão, ela sempre encontrava espaço para ele no sofá velho da varanda. Família não é sobre tamanho, é sobre presença. A fazenda se transformou num símbolo. Escolas traziam excursões. Alunos de veterinária vinham fazer estágio. ONGs pediam autorização para registrar o caso. Santa Helena virou um santuário, dizia Dr. Mateus, que agora era quase um tio para Enzo. Mas nada ali era vaidade. Tudo era cuidado. As paredes guardavam histórias emocionantes, gravadas em cada fresta de madeira e cada passo no pasto. Molhado. Enzo passou a ensinar crianças a se relacionarem com os animais. Primeiro você escuta, depois você entende, dizia, com um sorriso tranquilo. As crianças o olhavam como se fosse mágico. E talvez fosse mesmo. Afinal, ele tinha feito o impossível. Curado um touro, unido uma família e mostrado que amor não escolhe origem. A história de Valente e Enzo inspirava quem ouvia, e ainda inspiraria muitos. Valente já não corria como antes, mas seu olhar seguia firme. Ainda escolhia onde deitar, e seu lugar preferido era sempre o mesmo, perto do cercado onde tudo começou. E quando Enzo passava, mesmo com mochila nas costas e livros na mão, o touro ainda fazia o velho gesto. Abaixava a cabeça em silêncio. Como quem diz, obrigado. Como quem promete que mesmo quando partir, vai permanecer. E assim, entre o barulho dos pássaros, o aroma de café fresco e os passos de uma nova geração, a fazenda Santa Helena seguia viva. Não como um lugar, mas como um sentimento. Um lar onde até os silêncios tinham voz, e onde o amor, aquele verdadeiro, nascido da dor e cultivado no cuidado, encontrou um lugar para florescer. E agora me diz, depois de tudo isso, você ainda acha que conexões verdadeiras só acontecem entre pessoas? Essa história emocionante entre um menino e um touro mostrou que o amor pode nascer onde ninguém espera, que o impossível pode virar realidade quando a gente escolhe escutar, de verdade. Mas eu quero saber de você. O que mais te tocou nessa história? Já viveu algo parecido com um animal? Você acredita que certos encontros são obra do acaso ou do destino? Comenta aqui embaixo. Quero ler sua opinião. E se você se emocionou com essa história incrível, se inscreve no canal, ativa o sininho e fica com a gente. Porque tem muita história cativante, cheia de surpresa, emoção e reviravolta vindo por aí, e você não vai querer perder.